Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se aproxime, fique à vontade. Nós somos um grupo de 5 pesquisadoras. Eu sou Stephanie. Eu sou a Bruna. Eu sou a Juliana. Sou a Fernanda. E eu sou a Ruth. E a gente vai estar aqui trocando algumas ideias sobre participação e políticas públicas, mais especificamente no âmbito do patrimônio cultural. Para os nossos queridos ouvintes ficarem por dentro, o texto de hoje é da historiadora e professora doutora Silvia Helena Zanerato, intitulado Patrimônio e Identidade, Retórica e Desafios nos Processos de Ativação Patrimonial. E esse texto foi publicado na revista CPC da USP em 2018. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês terem acesso também. Para começar ambientando essa nossa conversa, vamos falar um pouco sobre o próprio texto antes de partir para o nosso papo. A autora, a professora Zanerato, ela tem como objetivo verificar qual é a efetividade da chamada ativação patrimonial, um conceito que a gente vai mergulhar melhor daqui a pouco. E esse conceito, como ele se encaixa na relação entre patrimônio e identidade. Como ponto de partida, a gente compreende que patrimônio é uma palavra de muitos significados, sempre socialmente construídos. E a professora Zanerato, ela assinala essa polissemia e decide trabalhar com a perspectiva de duas categorias. A primeira seria a existência de um patrimônio que é sentido e vivido, e a segunda categoria, um patrimônio que é ativado pelas instituições, ou mais diretamente pelo poder público, sob um discurso em prol da identidade. A autora, então, vai construir o texto em 8 partes. Ela começa com uma introdução, definindo essa base de onde vai partir, como a gente comentou agora, e em seguida, na segunda parte, ela faz a diferenciação entre as categorias de patrimônio por pertencimento e por ativação. Nessa segunda parte, ela introduz alguns conceitos que são chave para a narrativa do trabalho e também para a nossa discussão aqui. Ela também vai abrir diálogo com outros autores quando fala de artificação, regimes de ação, patrimônio instituído, e para a gente procurar entender melhor o que são essas coisas e como isso pode ajudar a pensar a gestão do patrimônio, a Bruna vai explicar um pouquinho para a gente. Certo. Então, para a gente continuar a conversa, o primeiro conceito que definitivamente não dá para fugir é o de patrimônio cultural, que, como a Stephanie já comentou, possui muitos significados e é socialmente construído, o que significa que é um conceito resultado de um processo histórico com a atuação de diferentes agentes nos seus tempos e que, segundo o historiador François Hartog, é uma categoria que surge na modernidade e no Ocidente. Então, muitos outros autores a gente vê que se voltam na Revolução Francesa para pensar essa categoria. Esse patrimônio, então, como a professora constrói, pode ser considerado um patrimônio por pertencimento, ou que ela chama também por regimes de ação, ou patrimônio por ativação. A diferença é que o patrimônio por regimes de ação é considerado assim a partir da apropriação das comunidades, a partir do valor que essas comunidades atribuem a essa coisa, a esse objeto ou lugar, como atribuem sentimentos a isso pensando ao longo do tempo e numa continuidade. E quem fala isso são o antropólogo Guilherme Bonfil Batalla e os sociólogos Michel Rothenberg e a socióloga Nathalie Reineck. Já o patrimônio por ativação é considerado patrimônio por meio da ação do Estado e dos agentes governamentais, que têm o poder de fazer isso. E é esse mesmo poder que fazem com que esses agentes definam as regras desse jogo patrimonial. E quem coloca isso é o antropólogo Lawrence Prats. Uma coisa que eu esqueci de falar. Já pegou seu papel e sua caneta?
Então, corre para não perder as referências. Nesse processo todo, vem à tona um outro conceito que é o de artificação. O conceito de artificação é bastante importante para a gente entender esse patrimônio por ativação. Porque o que acontece? Esse patrimônio por ativação, ele vai sofrer alterações na sua terminologia, ele vai ser normatizado por dispositivos jurídicos, inserido em discursos que afirmam uma excepcionalidade, ou seja, ele é retirado do seu contexto inicial, ele é artificado. Interessante, né? Essa reflexão é proposta pelas sociólogas Roberta Shapiro e Nathalie Hennick, a mesma que eu já falei um pouquinho antes. Certo, então vamos para outro conceito, que é o de identidade. A gente pode pensar que a identidade é o link entre os grupos e o patrimônio. Só que essa identidade ela pode ser pensada a partir de um enfoque essencialista, no qual se entende a identidade como algo fixo, que a gente possui, ponto. E quem fala isso é a Catherine Woodward, mas ela também pode ser ela pode ser pensada num olhar processual, que é algo que vai modelando de acordo com os movimentos da sociedade, de acordo com os movimentos dos grupos, e vai mesclando nesses movimentos. Né? E quem coloca isso é um teórico bastante importante dos estudos culturais, o Stuart Hall. Então, tá, a gente já sabe o que é a identidade, já sabe que ela é importante aqui. Essa identidade, ela pode ser pensada, assim, pode ser, como que eu posso dizer, nesse processo de ativação patrimonial ou patrimônio por regimes de ação, eles chamam a identidade de diferentes maneiras, por diferentes modos. No primeiro processo, que é o de regimes de ação, há um desejo de se identificar com o objeto, com o lugar, né? Há o desejo por uma identificação social. O que acontece de forma muito tênue quando a gente fala no patrimônio por ativação. Por quê? Porque esse patrimônio que é tornado patrimônio, ele tem a interferência de especialistas, de agentes que são de fora da comunidade. Então, esse desejo de identificação, ele não acontece, né? E a identificação social passa, então, a ser muito tênue no processo. E, por último, mas não menos importante, a autora busca entender a participação social nesse processo, né? Que as meninas, a Ju, a Fernanda, vão falar um pouquinho mais, mas o que a gente precisa entender agora é que pensar a participação social implica que as decisões precisam ser colocadas em debate. Mas por quem? Em quais espaços? Né? E essas perguntas são importantes para a gente saber que há diferentes sentidos e modos de compreender, e quem coloca isso são os cientistas políticos Leonardo Avritzer e a Evelina Dagnino. O texto todo vai articular essa série de conceitos que a Bruna mencionou e vai costurando isso na narrativa que a autora propõe, mas voltando para a estrutura do nosso texto, só para vocês continuarem, né, nesse pique do texto, as partes 3 e 4 abordam a produção institucional nos seus diferentes momentos, desde a França do século XIX até a mercantilização atual do turismo, passando ali pelas cartas patrimoniais da Unesco, do ICOMOS. E na quinta parte do texto, a autora indaga sobre a participação no processo de patrimonialização, como a Bruna estava comentando. Para isso, ela vai exemplificar aquelas diferentes posturas frente ao patrimônio cultural que a Bruna mencionou, o folclorista, construtivista, o participacionista, o mercantilista. Ela vai desenhar essas posturas e vale a pena vocês darem uma olhadinha. E as partes 6 e 7 do nosso texto seguem nesse fluxo da narrativa, mas redirecionam o foco para a questão da identidade,
que é o grande objeto do texto, né? Primeiro, a Zanerato vai indagar como os referentes identitários podem estar expressos ou representados no patrimônio, e especialmente material, é o que ela vai abordar. Essa indagação, eu acho que ela nos transporta direto para a Constituição, no seu artigo 216. Pelo menos foi a impressão que me deu, assim, eu consegui fazer uma relação direta quando fala de referência de identidade. E em seguida, fica também bem transparente a necessidade de questionar o papel das identidades nas políticas patrimoniais e se elas não estariam sendo apenas um recurso retórico e não uma identidade representativa de fato. E como a Bruna explicou agorinha, uma relação de valores atribuídos e de identificação, né? Identificação, inclusive, é uma outra palavra que a autora vai mencionar também. Se for isso, se essas políticas patrimoniais estão sendo apenas um recurso retórico, como tornar os processos mais participativos e, portanto, representativos? A autora também vai fazer algumas sugestões, a gente recomenda estar lá nas páginas 28 e 29, mas para deixar um gostinho, um dos caminhos apontados seria o reconhecimento de que a democratização patrimonial é um mito da sociedade moderna ocidental e não passa pela ação institucional. Então, isso significa que as instituições patrimoniais não servem para nada? Como que a gente pode pensar um conceito de política pública a partir disso, Fernanda e Juliana? Bom, é isso, né? A partir do texto da Zanerato, a gente pode entender uma defesa da participação social na ativação do patrimônio. Mesmo a autora destacando que a ativação patrimonial é fruto da ação institucional do Estado. Aceitando aí esse desafio de pensar a formulação de um conceito de política pública a partir da leitura do texto, e a gente fez uma ponte com o texto da Celina Souza, Políticas Públicas, uma revisão da literatura. E aí a gente entendeu que a gente pode pensar como um conceito de política pública para o patrimônio cultural, aquela que tem como base alguns pontos aí fundantes, né? O mapeamento das demandas, ações de identificação, inventários, por exemplo, bem como demandas sociais locais capturadas por processos de escuta e de educação patrimonial, a identificação dos interesses dos envolvidos direta e indiretamente, quase que um EIA-RIMA da proteção do patrimônio, a avaliação, priorização e indicação do atendimento das demandas mapeadas, se elas vão ser atendidas pelo Estado ou por organizações sociais, empresariais, a elaboração de planos, programas, projetos, sistemas de acompanhamento para implementar efetivamente a política formulada, a implementação de sistemas de acompanhamento e avaliação que permitam uma revisão criteriosa da política a cada intervalo de tempo. Todo o processo da formulação da política pública para o patrimônio cultural deve considerar a diversidade de saberes, empíricos ou científicos, e facilitar o compartilhamento desses conhecimentos. E é preciso estabelecer objetivos claros, com base nesses objetivos, um cronograma que seja viável e eficiente, de modo que a gente possa garantir uma resposta também para a sociedade. Isso, continuando essa ponte que Fernanda trouxe, né, com o texto da Celina Souza, esse texto traz para a gente um mapeamento histórico, temporal e dos diversos autores. Ela faz um sobrevoo assim sobre a literatura a respeito das políticas públicas como um campo de conhecimento. Primeiro como uma sub-área das ciências políticas, né, inicialmente, e atualmente como uma temática passível de análise de diversas disciplinas, como a Ruth vai trazer para a gente no próximo tópico, falando um pouquinho sobre a multidisciplinariedade, né, da temática das políticas públicas.
Então, retomando essa ponte, né, com o texto da Celina e com base nas questões vivenciadas no cotidiano de trabalho com patrimônio cultural, o pensamento sobre essa proposta de conceito de políticas públicas que a gente traz aqui busca o que se vislumbra mais interessante, até utópico mesmo, como uma atuação do Estado nas políticas públicas relacionadas ao patrimônio cultural. Se temos como avaliar criticamente as práticas anteriores, né, as práticas já realizadas, e desejar algo para o futuro, podemos construir um caminho mais interessante para se trilhar. Então, a gente buscou realmente esse ciclo aí de formulação das políticas públicas que Celina traz e fizemos um paralelo com o que a Zanirato nos traz, especialmente aí em relação à participação social e às identidades, ou enfim, os discursos identitários na política de patrimônio cultural. Apesar do texto não incluir uma realidade específica, não apresentar um contexto e propostas factíveis, aqui a gente tem elencados alguns pontos que são importantes para ser observados, né? E como a professora Zanirato conclui, voltando para o texto na 8ª e última parte, ela demonstra que precisa, de fato, haver um redirecionamento das ações institucionais para além de aspectos formais, para que seja viável a coexistência entre conservação patrimonial e a sua associação com as identidades. E um dos aspectos que a Fernanda e a Juliana trouxeram, que é muito relevante dentro dessa leitura, é essa multidisciplinaridade e uma pluralidade de vozes, e acho que a Ruth tem alguma coisa para dizer sobre isso também. A Zanirato, no texto, quando ela vai falar da multidisciplinaridade, ela cita que é uma visão que é muito benquista no patrimônio, mas que, ao mesmo tempo, tem determinadas etapas da preservação, da conservação e do reconhecimento de um patrimônio que é dedicada exclusivamente para especialistas de várias áreas, o que é bom, mas ainda focado nos especialistas. Ela cita dois documentos, que são um documento da Unesco e um do ICOMOS. Eu gostaria de ressaltar que esses documentos que ela cita são um de 1976 e um de 1999, e que a temática de participação social é uma temática que está em voga e sempre sendo construída. Então, assim, esses 20 e poucos anos aí desse último documento do ICOMOS já representa uma mudança, mas que ainda assim, ainda hoje, existe etapas que são, sim, exclusivas para especialistas de algumas disciplinas. E como as meninas citaram, a questão dos saberes empíricos e científicos, então acho que, para além da multidisciplinaridade, tem que ser multi nos saberes e em outros tipos de conhecimento que não só exclusivos das disciplinas. E justamente isso, assim, também não é tirar a instituição, não é tirar os especialistas, mas a etapa que hoje é exclusiva dos especialistas pode muito bem também abranger a participação social. Pode ser em conjunto, não precisa ser excludente, mesmo que numa única etapa, e aí trazer uma forma de pensar o patrimônio, talvez menos nesses opostos de patrimônio por ativação e patrimônio por pertencimento, e tentar pensar em algo nesse meio termo. Assim. Bom, muitas coisas para pensar, muitos conceitos para anotar. Muito obrigada a todos e todas que ouviram a gente. Obrigada pela participação e até uma próxima.